bomba atômica da China e do BRICS e traições a Donald Trump. Que engraçado, o Trump anunciando tarifas a todo mundo. E aí, menos de uma semana depois, ele recua. Ele fala, não, vou só manter as tarifas à China. Aí a China anunciou que não ia recuar. Quem me segue lá no Twitter viu que eu coloquei um vídeo do presidente da China, o Xi Jinping, que foi publicado pelo spokesman, que é o porta-voz do governo chinês. É um vídeo de 2018, quando o Trump era presidente, começou uma guerra comercial com a China, mas foi republicado agora, em que o Xi Jinping ele faz uma análise ali e ele usa uma metáfora. Ele fala, olha, a economia da China é um oceano, e um oceano passa por muitas tempestades e continua lá intacto. Uma tempestade pode destruir um lago pequeno, mas jamais pode destruir um oceano, porque ele continuará firme e forte. É mais ou menos isso, a tradução do que falou o Xi Jinping, um provérbio chinês, em 2018, quando o Trump começou a guerra comercial e a China saiu vencedora. Aí agora, nova guerra comercial, eles estão resgatando esse mesmo provérbio. Peraí, a China não vai recuar. Mostrei aqui como todo o povo chinês, mostrei ontem, está aí ao lado da China nessa briga com os Estados Unidos. É 100% contra os Estados Unidos aí nessa guerra comercial. E aí, em meio a isso, Milley, o libertário Milley, o maior puxa-saco do Donald Trump, aparece traindo o Trump. O que aconteceu, Thiago? O Milley está ajudando aí na desdolarização. É o camarada Milley. O que fez o Milley? Os Estados Unidos pediram para a Argentina não fazer um swap cambial com a China. Thiago, o que é um swap cambial? Swap cambial é uma espécie de empréstimo que se faz, mas que é em yuans. E se faz a países com crise. Geralmente países em crise fazem swap cambial com países parceiros. Eu vou te explicar já como funciona esse swap cambial, mas o governo Trump falou para o Milley, olha, você está precisando de dinheiro? Pega com o FMI. O FMI te cobra aí de 2 a 5% de juros ao ano e mais uma sobretaxa porque é país em crise. E aí você paga o FMI depois, mas não pegue com a China. O que fez o Milley? O Milley pegou swap cambial com a China. Swap cambial é o seguinte, a China tem pesos argentinos que não valem nada e a China tem yuan. A Argentina tem os pesos. E aí, quando a Argentina precisa fazer importações ou pagar dívidas, tem que trocar esses pesos por dólar. Só que ninguém quer peso argentino, porque o peso argentino não vale nada e está desvalorizando. Nenhum banco vai aceitar peso argentino em troca de dólares. Quando um banco a Argentina chega para pagar um banco na sua dívida, o banco fala, eu aceito o pagamento em dólar, em euro, em qualquer outra coisa, mas em peso argentino, não. Não me venha com essa porcaria, que isso aí não vale nada e está desvalorizando. Você me paga 1.000 hoje, amanhã depois vale 800. Não quero. E aí a Argentina fica naquela, pô, tô sem grana, não consigo pagar a dívida, os juros vão aumentando, eu não consigo fazer importações de coisas que preciso aqui porque não temos dólares. E aí a Argentina tem que pegar empréstimo na FMI, sendo que já está devendo muito. Aí a China chegou e falou, olha, podemos fazer um swap cambial. O que é um swap? Swap é em inglês troca. Eu te dou 5 bilhões de dólares em yuans e você me dá 5 bilhões de dólares em pesos argentinos. Aí você fala, Thiago, mas o peso argentino que vai ficar com a China, então é uma troca. Na verdade, ninguém... É um empréstimo, já eu explico por quê, mas é uma troca. A Argentina não perde um centavo. Só converte o seu dinheiro de pesos para yuan e a China fica com os pesos. E aí, quando acaba, tem sempre um prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos... A Argentina tem que devolver os yuans, porém pagando aí os juros caso o peso desvalorize. E ainda paga juros anuais, que chegam aí 2 a 4% ao ano. E os pesos que deu para a China ficam ali como garantia caso tudo dê errado. E aí a Argentina pagaria, caso dê calote, vai pagando juros maiores depois. Enfim, é uma maneira da China emprestar dinheiro para a Argentina e a Argentina pode trocar esses yuans por dólar ou pagar aí as suas dívidas, fazer as importações direto em yuan. Ou seja, está desdolarizando. Tá usando a moeda da China. O Trump pediu, não faça isso. Pega empréstimo em dólar com o FMI. O Milley, eu vou lá na China. O camarada Milley. Pois bem, Trump já tá uma fera. Aí, ontem, o Trump tava dando lá mais uma das suas coletivas na Casa Branca. O Trump tem uma coisa que eu vou falar. O Lula precisa fazer mais isso, que é falar toda hora com a imprensa.
A imprensa pergunta, ele responde, pergunta, ele responde. Se a pergunta ele não gosta, ele responde atravessado mesmo. E aí viraliza, porque às vezes a pergunta é canalha. No caso do Trump, qualquer pergunta que seja canalha para ele é boa para o resto do mundo, porque ele é o maior canalha de todos. Mas no caso aí do Lula, a presidenta do México faz isso de uma maneira diferente. Ela faz lá um mega evento todas as manhãs. O Trump não, ele fica sentado lá trabalhando, né, assinando lá documentos e respondendo à imprensa enquanto lê e assina lá os documentos. E aí, essa é a maneira dele de viralizar tudo que ele quer para o pessoal dele. E aí o Trump estava lá fazendo isso. Eu vou mostrar aqui com a tradução que colocaram. Perguntam para ele sobre a China, né? Olha só como ele amansou. Não faz nem 72 horas que o Trump foi racista com os chineses. O secretário de Estado dele, o Marco Rubio, falou que os chineses são meros camponeses, diminuiu a China, ele usou um termo que na China é um termo que não é bem utilizado lá, um termo em inglês que ele usou. Os chineses ficaram bravos, o porta-voz da China retrucou e tudo mais. Aí agora olha o Trump falando sobre a China. Começar a negociação. E o senhor pode considerar um encontro com Xi Jinping? Pergunta da Raquel Carrembu. Bom, eu gosto do Xi Jinping, o presidente Xi, eu gosto dele, eu respeito ele, e eu acho que ele não tratou o nosso país com muita justiça. Sobre outros países, nós temos o Japão, que está aqui. Eu gosto dele, mas ele não tratou o nosso país com muita justiça. Mas eu gosto dele, quero falar com ele. Aí, horas mais tarde, o Trump falou também que ele espera uma ligação do presidente da China. Vamos lembrar que anteontem ele disse que recebeu ligação do Japão,